Olá, queridos amigos do Templo do Silêncio. Jesus nos abençoe, nos dê paz, nos dê entendimento. Queria mais uma vez agradecer pelo convite para estarmos juntos, quer dizer, virtualmente, mas juntos em coração, nessa palestra de hoje, em que nós vamos atender a casa na solicitação em que ela nos dá o tema para desenvolvimento, a candeia e o alqueire. Né? Essas duas expressões querem significar exatamente a candeia como aquele objeto, né, que era muito usado no passado, onde o indivíduo colocava o óleo, né, e acendia o óleo, a candeia, aquela estrutura de metal ou de barro também, e que era posto, elevado assim, né, na parede, no ponto mais alto de uma casa, para iluminar a casa inteira. Não havia luz elétrica, né? Na época de Jesus não tinha energia elétrica. Então, os lugares eram iluminados assim. Então, a candeia e o alqueire. O alqueire é aquela parte que cobre, que tampa, que veda a luz, ou o alqueire também pode ser entendido como a cama. Né? Então, diz, não, se você acende uma luz, não põe debaixo da cama. São expressões que têm vocábulos que têm várias designações. Mas a ideia é essa, o alqueire é algo que encobre. Né? É algo que encobre, é algo que veda, é algo que impede que a luz se projete, que a luz se manifeste. Né? Então eu queria começar a nossa exposição exatamente falando sobre a luz. Né? Exatamente falando sobre a luz. A luz, neste sentido espiritual, é o discernimento. Né? A luz, no sentido espiritual, é o discernimento. O próprio Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Olha aí. Quer dizer, ele está dizendo a todos nós qual é a missão dele, a qualidade dele. Olha, minha qualidade é essa. Já está logo dizendo, eu sou a luz do mundo. Né? Quem não andar comigo, andará em trevas. Olha aí o mestre dizendo que, na verdade, ele vinha para trazer a luz. Tanto que ele, no diálogo dele com Pilatos, no seu julgamento, Pilatos pergunta, tu és rei? Ele diz, tu dizes, mas o meu reino não é deste mundo. Olha como ele fala, eu só vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Testemunho é viver. Né? Quem testemunha vive aquilo, vive a cena, vive o fato. Ninguém testemunha por ouvir dizer. Né? Até não tendo nenhuma testemunha, uma autoridade policial ou autoridade judiciária pode até, esse cara aqui disse que ouviu dizer que aconteceu esse fato assim, 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 assim. Tome por termo aí e tal. Aí houve um indivíduo, ele assina o depoimento, aquelas coisas. Mas ele não viu, ele não testemunhou, ele ouviu dizer. Né? Então, nesse sentido é que Jesus ele vai dizer que ele era aquele que vinha iluminar a humanidade, que a luz é o que ilumina. A luz é o que traz o conhecimento, mas não é qualquer conhecimento. No ponto de vista espiritual, o conhecimento da verdade. Por isso que ele diz, meu reino não é desse mundo, eu só desse mundo para trazer a verdade. Mas para trazer a verdade falando, fazendo um discurso, como eu estou falando agora, não. Ele vem trazer a verdade como testemunha, ou seja, ele veio se apresentar na condição da verdade. Lembrem disso. Tanto que em outro momento ele vai dizer, eu sou a verdade. Ele não diz a verdade está ali, ele diz eu sou. Quer dizer, testemunhar, viver, vivenciar. Né? E um pouquinho mais na frente ele vai dizer, aquele que me segue terá a luz da vida. Notem aí, terá a luz da vida. Correto? Porque em Mateus, eu vou ler aqui para ser fiel ao texto,
no Sermão da Montanha, né? Mateus capítulo 5, versículo 15. Isso já é sermão. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, que é a estrutura que recebe a candeia, que fica lá presa na parte mais alta da casa, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Olha como ele vai dizer, né? Então, se alguém fez luz íntima, se alguém se ilumina, olha aí, se alguém se ilumina, né? Ou seja, faz luz própria, se auto-ilumina, ilumina a si mesmo, auto-ilumina. A Joana de Anjos trabalha muito isso, né? A auto-iluminação. Se alguém faz luz própria no seu campo íntimo, e essa luz nós só podemos fazê-la a partir do ingresso na verdade, não há outra luz, né? Não existe outra luz. Porque que é o contrário da verdade? É a mentira? Não. O contrário da verdade não é mentira. O contrário da verdade é ilusão. A ilusão é que são as trevas do Espírito. As trevas do Espírito são a falsa ideia sobre as coisas. Então, a ideia de que se precisa ter o domínio de tudo, de todas as coisas, é uma ilusão. O egoísmo. O egoísmo faz com que o indivíduo ele não passe do ego, dessa estrutura mais exterior do psiquismo, esse campo de relação com a vida externa. Você não passa, você fica em você. Você não vai ao outro, você não vê o outro, você não sente o outro, você não percebe o outro, porque o outro existe, o outro é a verdade. O outro é uma verdade da sua existência, o outro é uma verdade da sua realidade espiritual. Quantas vidas vocês já não viveram juntos antes? Porque somos espíritos. Isso é verdade. Estarem juntos em uma nova encarnação é uma verdade. Mas que verdade fez com que nós renascêssemos juntos? A lei. A lei é a verdade. Né? A lei é a verdade. Então, é isso que Jesus vem trazer. Ele vem trazer essas explicações, essas elucidações. Mas a verdade das verdades aparece pela lei das leis. Mas qual é a lei das leis? O amor. Lei de amor, né? Lei de amor, que Lázaro trata de uma forma belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem belíssima, intitulada Lei de Amor. Então, amigos, quando Jesus diz: quem não andar comigo andará em trevas, quem não andar comigo andará nas ilusões, preso a si mesmo. Quando ele diz ame, amar é projetar-se para fora de si, é traspassar o egoísmo, é traspassar a ilusão do orgulho, que é uma falsa ideia de que se é melhor, que se é especial, ou de que se é superior. Isso é ilusão. Essas são as trevas. Que são as trevas? Os nossos interesses pessoais. Que são as trevas? O nosso amor pelas coisas, pelos objetos. Porque a morte nos retirará de todos eles. Isso é enganoso. Que somos espíritos. Isso é verdade. Somos espíritos. Isso é a verdade. E como espíritos, na visão de espírito, se nós realmente tivermos o entendimento de que somos espíritos, portanto imortais, em processo de evolução, criados por Deus, olha a nossa ligação com Deus. O amor de Deus nos criou. Olha como podemos amar a Deus dentro deste amor que Ele nos concede, por nos ter criado. A imortalidade é uma condição que Deus nos deu para que Ele possa ter um diálogo eterno conosco. Numa certa ocasião eu vou fazer uma palestra sobre imortalidade.
E aí, fazendo meu roteiro, já à tarde da noite, é o horário que eu faço meus roteiros, me veio aquela ideia assim: a imortalidade é uma condição que Deus criou para todos os seus filhos e pela qual ele dialoga o tempo inteiro. Porque não adianta. Se não morremos, não há extinção, nunca vamos deixar de existir. Então prosseguimos. Ele fala conosco o tempo inteiro. Até nós despertarmos para a realidade dele, de que ele existe e de que ele é o grande administrador da vida em todo o universo, através de suas leis, que é o que o Espiritismo faz, explica as leis. O próprio Jesus já explica as leis. Notem que tudo que Jesus nos fala, ele nos fala explicando a lei. Olha, isso acontece por isto, essa condição é essa, não faça isto, porque se fizer isto, vai acontecer isto. Isso tudo é lei. Explicação da lei. Quando ele diz, aquele que me segue terá vida, terá luz da vida, terá a verdade da vida. Terá a verdade da vida. E aí ele diz, olha, do que eu estou dizendo, vejam os que têm olhos de ver, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Porque ele já compreendia, sabia e apresentava a todos nós o quê? A nossa própria condição de espíritos ainda inferiores. Porque quando ele apresentava a verdade, nós não percebíamos. Tanto que o próprio Jesus, dizendo a verdade, foi executado. E ele sabia que ia ser executado. Inclusive ele diz, isto tem que acontecer. Olha aí, isto tem que acontecer. Por que ele sabia que isto tem que acontecer? Porque ele estava, na verdade, trazendo um novo paradigma, ou seja, um novo referencial para a humanidade, que era o amor incondicional. Não há como você remover um paradigma sem entrar em conflito com o outro. Com o paradigma, a lei vigente, você não tem como entrar, modificar, sem entrar em conflito, isso é impossível. Tanto que ele fala, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, que divide. Vai dividir as pessoas também, mas antes vai dividir o quê? O próprio indivíduo. Ninguém ouve Jesus e instantaneamente se torna um convertido. É preciso o indivíduo passar por determinados estágios anteriores do seu próprio conflito. Maria de Magdala viveu o conflito. Pedro viveu o conflito, tanto que negou depois do conflito. Ah, não, o mestre tinha razão. Judas vive o conflito, se suicida. Mas muda depois, mas se suicida. Todos viveram um conflito. Porque é muito impactante aquilo que ele trazia. O que ele trazia era a luz plena, era a luz pura. Né? A luz pura, ela enceguece. Então os indivíduos não tinham nem condição de absorver o que ela trazia. Ele sabia que ia ser. Tanto que ele diz, é necessário que se cumpra as profecias. É necessário que se cumpra aquilo que está escrito. Então, amigos, o que ele, olhos de ouvir, olhos de ver e ouvidos de ouvir, significa entendimento e discernimento. Né? Às vezes, até o entendimento com o intelecto, alguns de nós até assimilamos, mas não temos o discernimento. Aí envolve outros processos, outros recursos internos. Né? Muitos de nós fazemos palestras belíssimas, escrevemos obras muito interessantes, mas na hora do testemunho, como ele diz, eu vim para o testemunho, na hora do testemunho negamos, porque não temos ainda o discernimento, né? O discernimento que é fruto da conversão, que é fruto da convicção, que é fruto da fé.
Todos nós estamos sob exame. Todos. No nosso nível de evolução, espíritos do nível de evolução de provas e expiações, estamos sob exame. Todos. Não há nenhum que esteja fora dessa categoria. O que se sucede, o que ocorre, o que se passa na encarnação, os fatos que acontecem, as situações, as circunstâncias, todas são sob exame. Como nós estamos atuando dentro dessas situações? Em muitos momentos, nós achamos que ninguém está nos vendo. Você vê hoje que eu digo, não é de muito tempo, né? O que aqueles que detêm uma fração de poder fazem? O que eles fazem? Ninguém está vendo, eu vou tirar uma vantagem aqui, eu vou criar um ponto de corrupção naquele órgão, eu vou desestruturar esse grupo político, eu vou assumir o poder. Tudo isso ele está pensando, ele está achando que ele está sozinho. Ele vive as trevas. O que são as trevas? São os nossos interesses pessoais. A luz é o discernimento para além do que é material. É a verdade. E a verdade é aquilo que nunca se destrói. Esse corpo, a personalidade do político, do gestor, do homem que detém recursos, né, uma riqueza de qualquer nível, de qualquer grau, tudo isso se passa. Vai passar, não tem como não passar. Vai passar. E nós sabemos que vai passar. Mas nós não temos clareza disso e não queremos ter. Então, como estamos sob teste, perdemos. Paulo de Tarso já dizia: nós temos por testemunha uma nuvem de pessoas. Existem muitos, isso é uma nuvem de testemunhas. Somos observados o tempo inteiro. Só que estamos sozinhos. Eu aqui agora, por exemplo, estou gravando essa palestra sozinho, não tem ninguém aqui em casa. Mas tem. Então, perceber isso é que é luz. Compreender a imortalidade é luz. Compreender o projeto divino é lucidez. É lucidez. E é lucidez da vida. Né? E vida, amigos, nós conseguimos perceber, detectar, manifestar com a alma. Luz, vida, alma. Notaram isso? Luz, vida, alma. Por isso que Jesus vai dizer assim: crede em Deus, crede também em mim. Olha só, ele é a luz do mundo. Crede em Deus, que é a luz das luzes, é o foco de luz do universo, de toda a criação. Crede em Deus, crede também em mim. Olha como ele fala. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Na vida tereis aflições. Quais são essas aflições? As aflições não são exatamente os embates da vida, né? Ele diz: na vida tereis tribulações, que são os embates da vida. Mas no Sermão da Montanha ele diz: felizes os aflitos. Essa aflição do sermão é a aflição da busca por luz. Né? Aí ele diz: tanto para os que estão em tribulação, para quantos que estão na aflição, ele diz: tende bom ânimo. O que é ter bom ânimo, amigos? Ânimo vem de quê? De ânima. Ânima significa alma. Ele quer dizer: haja na vida, atue na vida com a sua alma. Luz, quem me segue terá a luz da vida. Vida é alma. Ninguém tem vida se não age com a sua alma. Se age só com o intelecto, né, com as durezas, com as coisas concretas, materiais, não há vida.
Há pessoas que convivem com os pais, com a mãe, com a esposa, com o esposo, com os filhos, mas não põe a sua alma nessa convivência. Não transmite alma para o outro. Não transmite alma para o amigo. Porque os seus interesses são pessoais. Eu não posso perder tempo, porque tempo é dinheiro. Do ponto de vista espiritual, tempo é dinheiro. Tempo é campo de possibilidades de realizar. Você pode realizar um trabalho profissional com uma base espiritual. Como? Pondo a sua alma naquele trabalho. Agir com a alma. Existem professores frios, dão a matéria, mas com frieza. E existem professores que dão a matéria e, além disso, põem a alma naquilo que fazem. Olha a diferença. Médicos frios, médicos que agem com a alma. Em todas as profissões nós temos isso. Então, amigos, é nesse sentido que Jesus diz: se você fez luz, ponha onde todos possam vê-la. É dever nosso. Põe onde todos possam vê-la. Do modo que você fez, contanto que seja a manifestação espontânea da sua alma. Porque na alma está Deus. Deus não está no corpo. O corpo vai terminar. Deus está na alma. Deus está no nosso campo íntimo. Deus está na nossa essência. Então, quando nós pomos alma, a gente crê, como ele diz, crede em Deus, crede também em mim. A gente crê e espera. Olha aí, as duas coisas. A gente crê, intelecto, que vai para o coração. O coração diz, creia, é isso mesmo. Está correto sim. O coração sabe tudo. Creia, é isso mesmo. E aí a gente espera. Obediência. Do coração, resignação. Na mente, a obediência. Tanto que os espíritos, Lázaro tem a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer isso. A obediência é o consentimento da razão. Que não é, razão não é só intelecto, mas é representativo, A razão é muito mais coisa do que intelecto apenas. A base é intelectiva, porque junta a lógica, junta a experiência, junta a intuição, junta todos esses processos que compõem um quadro de conclusão. Isto é correto, isto é a verdade, isto é o que deve ser feito. A razão vai dizer isto. Mas, ele diz, é o consentimento do coração. É a resignação. Aí você fechou tudo, Você fechou tudo. Então é nesse sentido, amigos, que quando nós estamos trabalhando com a ideia de elevar a nossa luz, a luz que já fizemos, Emmanuel, em várias de suas obras, vai dizer: a luz não são meras palavras, mas é um sentimento. Fazer luz é transmitir para o outro aquilo, a verdade que já se possui, a verdade que já se tem. É conduzir a verdade. E por isso eu estou dizendo que todos nós estamos o tempo inteiro, sermos o quê? Testados, estamos sob exame. Os fatos que acontecem, que nós achamos que é para a gente tirar uma vantagem, desculpe, não é, ao contrário. Todas as possibilidades que alguém recebe na encarnação, que acha que está sozinho, e propositadamente ele fica sozinho, para ele ter que decidir, porque diante das pessoas, às vezes, o indivíduo não faz. Mas sozinho, aí está o exame. Então, a luz é a transmissão da verdade, transmitir luz, iluminar o outro. Colocar-se no posto mais acima, mas não é colocar-se no posto mais acima da casa para entender que alguém está
deve se submeter a você. Ao contrário. Ao contrário. Os que fazem luz são aqueles que já se rebaixaram. Não é? Os que fazem luz são os que se rebaixaram. Porque só os que guardam um estado mental da humildade, a humildade é um estado mental especial. Humildade não tem só tradução no sentido religioso, mas a humildade é um estado mental. Um estado mental de percepção de tudo. É posicionar-se abaixo de todos, no humus. Humildade vem de humus, que é a matéria orgânica do solo. Quem tem humildade vai lá para baixo, para se igualar a todos em todos os graus até chegar lá em cima. Não parte de cima para cima, porque não vai. O próprio Jesus diz, todo aquele que se elevar será rebaixado, e todo aquele que se rebaixar será elevado. Veja como o mestre já traduz essa realidade psíquica, espiritual, moral. Isso tem 2000 anos, mas ele já traduzia isso. O homem aqui não teve os mecanismos de fazer essa leitura, como não temos ainda. Ainda somos duvidosos em torno disso. E sempre a nossa vaidade, a nossa impulsividade, a nossa impiedade nos assalta. E aí nós agredimos, ofendemos, diminuímos as pessoas, desqualificamos as pessoas, muitas vezes não com a frase, mas com o olhar. Ainda é essa empáfia nossa, né? Esse sentido de superioridade. Mas os fatos da vida, né? As perdas, as doenças, vai empurrando a gente lá para baixo, para a gente compreender a nossa fragilidade. Então os que fizeram luz, voltando ao nosso tema, podem colocá-la acima, no ponto mais alto da casa, para que todos que estejam na casa, entrem na casa, possam ver. E só há uma luz, a verdade. Se você age com ilusão, as pessoas vão lhe olhar e vão lhe traduzir. Esse não pode me iluminar, porque ele vive a ilusão. Ele já é um vencido pela ilusão. Aí, dentro dessa ilusão, eu vou usar uma técnica para manter esse quadro de ilusão para as pessoas. Essa técnica que se usa para manter a ilusão se chama mentira. A mentira não é o contrário da verdade, exatamente. A mentira é uma técnica para manter a ilusão. Então eu vou tentar alterar a verdade que você vê sobre mim. Você já viu que eu sou iludido? Que eu não tenho como iluminar você. Né? Eu não fiz luz própria, luz íntima. E como a luz, ela se propaga, ela se transmite, ela se projeta para iluminar outros, a mentira nunca iluminará. A ilusão nunca iluminará, porque a ilusão é trevas. Não podem as trevas iluminar. Não tem sentido. Só os que se pegam com os iludidos são os iludidos. Não é assim que Jesus fala? Cego, guiando o cego, ambos caem no fosso. Lembram disso? Quem são os cegos? Aqueles que não veem. Aqueles que não viram a verdade, e a verdade é a luz. Aqueles que não têm luz são os cegos. Olha a tradução do mestre. Então vemos hoje o que? Redes sociais, onde 10 milhões de pessoas seguem fulano. Iludido, guiando iludidos. Todos, muitas vezes, dentro de uma mesma base de vaidade, uma mesma base de superioridade, uma mesma base de supremacia intelectual, racial, econômica, enfim, intelectual, a que seja. Não é? A ideia de superioridade que se tenha. Então é neste sentido, amigos, que Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, vai esclarecer para dizer que a luz não são meras palavras. Ninguém ilumina por meras palavras, mas ilumina pela transmissão da verdade através da vibração do sentimento.
O sentimento da verdade, o sentimento verdadeiro, ele projeta uma onda magnética que alcança o campo vibratório do outro, e o outro sabe, essa pessoa está dizendo a verdade, porque o que ela diz me ilumina. É uma iluminação real, é uma iluminação energética, é uma iluminação vibratória. É nesse sentido. Então, amigos, transmitir a verdade, fazer luz, não são a dicção, a fala de crenças e teologias. Notem, o mundo está cansado de crenças e teologias. Liturgia, isso não resolve nada, o homem já sabe isso. O que o indivíduo espera é a vivência do outro. Você crê em quem vive, aquilo que diz, aquilo que propaga, aquilo que apresenta, aquilo que diz que é vida. É o exemplo vívido, correto. É o ser, na linguagem filosófica, né, que os filósofos usam, é o ser. Não é apenas o existir ou estar, é o ser. É aquilo que é permanente. E o que é permanente no indivíduo é o que ele sente, é o que ele é o que ele vive interiormente, é o seu mundo interior, é a sua realidade interior. É isto que é o impermanente, é o espírito, com todos os seus atributos, propriedades, qualidades e potências. É o agir. Né? Então, Emmanuel, em uma de suas mensagens, através de Chico Xavier, ele vai dizer: somos a candeia viva. Porque estamos falando da mensagem, a candeia é o quê? Então, temos que ser a candeia viva. Ou seja, não trazer livros, textos, ninguém quer mais isso. O que as pessoas querem é ser amadas. Eu, na condição de espírita, não posso passar o tempo inteiro atendendo pessoas que, porventura, possam me procurar e dizer a elas apenas elucidações conceituais espíritas, princípios espíritas. Não, eu posso traduzir esses princípios em um diálogo, mas o que ela quer é ser acolhida. O que ela quer é ser escutada. O que ela quer é ser amada. E isso é caridade. Isso aparece pelo consolo que se pode dar. Isso é real. E o outro sente que isso é real. Não é uma escuta pela mera escuta. Você pode pagar um psicólogo. Ele vai lhe escutar, ele vai lhe orientar, ele vai lhe aconselhar. Ele vai lhe conduzir dentro da sua condição psíquica a você encontrar-se com você mesmo para fazer o processo da autocura. Mas ele está sendo pago para isso. Ele está sendo pago para isso. O que Jesus propõe é: haja com alma. Tem de bom ânimo. Lembra? Falamos isso há minutos atrás. Haja com alma. Porque na alma está a luz da vida. Está a luz da vida. Então, não nos enganemos. Consolar alguém não é salvar alguém. A proposta espírita não é uma proposta salvacionista. O espiritismo não propõe salvação. O espiritismo propõe elucidação, esclarecimento, levar o indivíduo a compreender o seu próprio processo, a sua própria condição de espírito em evolução, em crescimento, à luz daquilo que Jesus trouxe. A moral espírita é a moral do Cristo. Em termos de moralidade, não há nada novo que o espiritismo possa trazer. Como o próprio Allan Kardec vai dizer, a moral espírita é a moral do Cristo. Cristo já trouxe tudo. O que o espiritismo faz é explicar, é levar o indivíduo à responsabilidade do seu próprio ato para que ele próprio tenha o mérito de curar-se. Quando fazemos isso, não precisa ser necessariamente o espírita, mas o ser humano. Se o ser humano ilumina o outro com a iluminação própria, da própria alma que tem, naturalmente iluminado pelo Cristo, porque ele nos ilumina. Ele é a luz do mundo. Ninguém faz luz sem ser iluminado pela luz do Cristo. Não existe. Isso é impossível, porque ele é a luz máxima. Se não hoje, mas amanhã
teremos que procurar. Então, o Espiritismo vai propor essa iluminação através da construção do conhecimento da verdade, que é a luz, para que a nossa fé seja restaurada. Né? Os processos que vivemos são processos de restauração da fé, porque uma vez com a fé ativada, a fé projeta luz para o futuro. Quem tem fé já vê o futuro, sabe que há futuro, sabe que há vida futura, porque sabe que não existe a morte do espírito. Não é? Sente isso, sabe isso, percebe isso, pela intuição das outras vidas que teve, mas acima de tudo pela elucidação que o Cristo trouxe. Como? Falando da vida futura. Olha como Kardec vai colocar isso no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu reino não é deste mundo. Uma frase de Jesus naquele diálogo dele com Pilatos. Ele vai dizer, eu só vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Ou seja, há outros mundos. Há a vida futura. Diante disso, a nossa fé é renovada. Então é possível eu seguir para este outro mundo. Tanto que em um dado momento, Jesus vai dizer aos seus discípulos assim, eu tenho que ir. Aonde eu vou, vocês não podem ir. Olha como ele fala. Mas eu tenho que ir para preparar-vos um lugar. Lembram disso? Para preparar essa vida futura para aqueles que vão seguindo a ele. Então, amigos, a fé espírita é uma fé racional, raciocinada, na base dos esclarecimentos trazidos por Jesus e decodificado pelos Espíritos, que vão traduzir a vida futura, a reencarnação, a imortalidade da alma, a transitoriedade da vida. Lembra que Jesus contou a parábola exemplo a isto? Um homem era dono de grandes propriedades e as suas terras produziam muito, mas ele tinha poucos silos, quer dizer, armazéns, né? Estruturas para armazenar os grãos. Então ele dizia, vou destruir esses silos e construir silos muito maiores, porque nós vamos produzir muito mais. Aí Jesus fala, e ele não sabia que naquela noite a morte iria levar sua alma. Ele só tinha visão para as coisas materiais. A qualquer momento podemos sair da vida física. Estamos vivenciando um processo pandêmico. Quantas pessoas não morreram de Covid no mundo hoje? Milhares. Milhares. Elas, há uma semana atrás, sabiam de não sabiam disso, gozavam de boa saúde, perfeita, tinham muitos projetos. Então, meus queridos amigos, ser luz é ser vida. E ser vida é promover vida em alguém. Todas as vezes que nós promovemos vida em alguém, nós estamos sendo luz para aquela pessoa. Porque nós estamos, a partir da luz que nós já desenvolvemos, muita ou pouca, não interessa, é luz. Estamos saindo das trevas do egoísmo, que nos aprisionam nos nossos próprios interesses. E aí está todo o mal da humanidade. Disseram os Espíritos a Kardec. Né? Disseram os Espíritos a Kardec, questão 913 do Livro dos Espíritos. Qual é a maior chaga da humanidade? Aí os Espíritos respondem, o egoísmo. Como ele pode ser vencido? Questão 914. Poderá ser vencido a partir da educação à luz do Espírito. Quando o indivíduo se perceber e souber que é imortal, ele não ficará mais preso amando a matéria. Ele vai dar à matéria a expressão, o significado, a importância que a matéria tem. Mas ele vai usar a matéria para fins de desenvolver tarefas do Espírito. E as tarefas do Espírito, Jesus já as deu todas
e as sintetizou no bem ao próximo. Acolher, amparar, auxiliar, nutrir, escutar. Tudo isso são as tarefas, porque brevemente já estaremos fora da matéria. É muito rápido. Para uns é 15 anos, para outros é 20, para outros é 50, para outros é 70, para outros é 90. Mas mesmo depois dos 90 ele vai sair da matéria em algum momento. Não é, amigos? Então, seremos felizes todas as vezes que vencermos os nossos interesses pessoais a bem de levar o amor, a paz, a felicidade, a alegria para uma outra pessoa de forma desinteressada. Desinteressada. Eis o ponto central de toda a caridade. Toda a caridade, dizem os Espíritos a Kardec, está centrada na forma desinteressada com que se faz. É o bem-estar do outro que lhe interessa. Nisso, somos felizes. Muita paz a todos, muita luz, ou seja, muita vida, e muita vida para promover vidas em outros, aos queridos amigos do Templo do Silêncio. Muita paz, bons estudos.